Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia. Agora 10h02, horário de Brasília. Estamos começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do Morning Show, sua revista radiofônica que segue até às 11h30 da manhã. Vem com a gente, hein? Informação, entretenimento, prestação de serviço. A nossa conversa matinal começa agora. Estamos na terça-feira, dia 26 de janeiro de 2016. Mêsinho aí já era, né? Já. Não é? Bom dia, meus amigos. Buenos dias. Fala, Zé. Fala, Paulinha. Oi, Ellen. Buenas. Tudo bom? Fala, Tonholi. Buenos dias. Beleza, mestre? Master. Vamos em frente, hein? Mais um programa começando. Várias coisas pra gente conversar, contar notícias, né? Temos hoje edição extraordinária do nosso Extra. Vai ter? Já vou anunciando, hein? Tá. Do notícias que vão mudar a vida da gente. Vamos lá para os nossos assuntos, começando aí com o Woody Allen, né, Paulinha, que diz que vai dar um tempo, vai parar de filmar, vai se dedicar a uma série de televisão agora? É, o que ele tem falado, né, a Amazon convocou ele, que tá com 83 anos, né, pra fazer uma série. Aí a gente não sabe muito sobre o que vai ser, parece que vai ser ambientada nos anos 60. Em Nova York. Vão ser... Ou Barcelona. Genialidade. Paris, ou a cidade sei, que pagar né? para. Apostaria em Nova York. Mas vai aí... ter cena no Central Park. Vai ter casal psicanalista. Vai ter psicanalista. Bom, vocês já sabem a série, gente. Que beleza, hein? Mandar os sites especializados ligarem pra vocês agora. Então, vão ser 6 episódios, parece de meia hora. Então, isso é o que a gente sabe. E agora o que estão especulando é que, como protagonista, Woody Allen pensou em escolher quem? Woody Allen. Quem? Quem vai ser o representante dele no filme, né? Sempre tem a Allen. figura dele. Não, a Miley Cyrus. Olha, Então, essa... ousado, hein? É, O estranho. velho Woody. Tem gente que falou que ele tá com tanta preguiça de fazer filme que tá com preguiça de escalar elenco Tô com preguiça também. de assistir Então, essa série. pensou na Miley Cyrus. Agora, Miley sempre surpreende, né? A gente sempre tem ela como alguém bem deslocada e às vezes ela surpreende. Então vamos aguardar se ela vai dizer sim, se dará tudo certo, se ela será a estrela de uma série de TV depois de Hannah Montana. Será que ela vai fazer o quê? Uma artista decadente, adolescente? Será? Vai saber, né? Agora, vamos aguardar. Paula, vários diretores já fizeram essa incursão, né? Essa migração para televisão, séries, né? Para né? séries, né? É um mercado, quer dizer, que nos Estados Unidos já Fortíssimo. é um mercado E muito vários forte. diretores, o próximo diretor do episódio 8 de Star Wars dirigiu um filme mais ou menos que ninguém assistiu e vários episódios de série. Então também tem esse oposto, né? Vão nas séries pegar os diretores para fazer os filmes. E é claro que durante o programa, Edgar, iremos comentar a volta de Arquivo X, né? Muita gente tá com sono hoje porque ficou de madrugada assistindo aos 2 episódios liberados pela Fox dessa 10ª temporada de Arquivo X. Só a música, né? Já arrepia a alma, os ETs invadindo, falou daqui a o sobrenatural, pouco, eu já me sei empolguei lá. Então, daqui a pouco a gente comenta, porque foi um dos assuntos mais comentados à noite. Parece que até derrubou o WhatsApp. É Não mesmo? sei. Não sei se foi isso, mas vai que o sobrenatural, os Arquivo X, ETs, né? eita, nossa. Quando vem esse assunto, de tudo se espera. Então, daqui a pouco a gente comenta aí essa nova temporada de Arquivo X. A verdade está lá fora. Vamos em frente. Professor, é o seguinte, e esse cara que atacou no Washington Post, né, esse jornalista investigativo, atacou o Sean Penn, né, pela entrevista com El Chapo. O que Olha, aconteceu? Master Ed, a gente tá uma semana falando dessa polêmica entrevista do Sean Penn com El Chapo. Finalmente apareceu um esclarecimento e esse aqui é de ferrar. Eu vou explicar. Tem um cara chamado Gerardo Reyes. O Gerardo Reyes é o maior jornalista do mundo, aclamado, prêmio Pulitzer, a investigar narcotráfico. O Gerardo Reis já veio para o Brasil algumas vezes. A gente faz parte de uma mesma associação de jornalismo investigativo, o ICIJ. E o Gerardo colocou ontem na lista do ICIJ, que são 140 jornalistas no mundo, a Jovem Pan tem 2 lá, o Fernando Rodrigues e eu. E aí, agora ele contou tudo. Então ouve essa.
O Gerardo Reis, ó, prêmio Pulitzer, publicou um artigo no Washington Post, e ele colocou na lista pra gente ver, antes de o Washington Post publicar, que é o seguinte. Em setembro de 2013, o El Chapo chegou pro Gerardo Reis e falou, eu quero que você me entreviste. E aí o Gerardo Reis, que era do Miami Herald, hoje ele é da Univision, que é o maior canal latino dos Estados Unidos, começou a fazer os contatos. Aí veio o grande H, a grande pernada de anão do El Chapo. Ele falou, só o seguinte, eu vou editar essa porcaria aí. Eu quero controle de edição, vou botar um editor para editar. E aí o Gerardo Reis, que é o maior cara de combate a narcotráfico de jornalismo, chega pro chefe dele, que é o Daniel Coronel. Esse é outro formidável investigador. E o cara falou, peraí, El Chapo editando material. Aí o que aconteceu? O Gerardo... Quer dizer, sabendo de que todo mundo quer entrevistar e ter uma exclusiva com ele abusou, né? Falou, não, o controle total da edição da matéria é meu, né? E o que o Gerardo Reis fez? Falou, não, eu não vou topar. Só que continua investigando o cara. A reportagem saiu 2 meses depois no canal, em novembro de 2013. E quando saiu... O El Chapo ficou louco da vida, falou pro Gerardo Reis que ia pegar ele. E aí o Gerardo Reis ligou para Fixer, aquela atriz Kate Del Castillo, que arrumou pro Champagne o contato. A mulher ficou louca da vida e falou, você prejudicou muito El Chapo, jamais telefone para mim novamente. Olha, represálias. Conclusão, o que o Gerardo Reis está dizendo? Que o El Chapo editou o que saiu na Rolling Stone e já havia tentado com ele. Então, agora o bicho pegou. Saiu no Washington Post e caiu a casa. E como é que fica Champagne numa dessa? Fica lá, né? Tá na dele, né? Ele não é jornalista, ou Não seja, tem ele também o não tem compromisso, esse compromisso Não. que teria. Ficou com o seu papel de ator. Com o seu papel Então. de ator. Boa. Vamos lá, Ellen. O Uber começa a monitorar os motoristas aí como uma atitude, uma manobra aí para prevenir a direção perigosa. Exatamente. Não é aqui no Brasil, isso não acontece aqui no Brasil. É um momento teste do Uber. É uma reportagem que foi dada hoje como exclusiva no The Guardian. E esse monitoramento está acontecendo em Houston, no Texas. O que acontece? Sem avisar esses motoristas, o Uber vai, através do smartphone, qualquer smartphone teria essa capacidade, vai analisando o tipo de direção. Ou seja, ele consegue medir se a pessoa estava numa velocidade alta, de repente deu uma freada brusca, se ficou próximo, muito próximo de outro carro, e vai controlando e medindo isso, fazendo gráficos em relação a isso. Neste controle, a ideia do Uber é justamente poder começar a traçar um perfil desses motoristas e prevenir, então, essa direção perigosa, começar a trabalhar mais com direção defensiva. O que acontece? A polêmica é porque ninguém sabe quem está sendo monitorado, quem são os sorteados aí monitorados. E o Uber não abre isso, a não ser em caso, segundo o Uber, de reclamações de um usuário. De repente, você foi lá, usou o Uber, disse, olha, eu fiz uma corrida, o motorista, blá, blá, blá. Aí, sim, o Uber pode consultar, abrir esse dado e dar uma olhada se aquele motorista realmente está apontado. Mas é um experimento e a empresa comunicou, The Guardian, que tem intenção de fazer mais experimentos nesse sentido, de se comprometer com uma melhora na direção das pessoas que estão aí vinculadas a esta rede. A gente vai lembrar que o motorista do Uber, na verdade, ele é um freelancer, né? Um cara que ele não é o motorista do Uber, ele presta esse serviço de forma free para o Uber. Então, eles estão fazendo esse tipo de monitoramento. Eu gostei da ideia. Eu particularmente achei a ideia muito boa, claro, viu? Claro. Eu achei a ideia... Visando a segurança do passageiro, Acho né? que se fosse proposto em São Paulo, geraria muita polêmica e diriam que era alguma coisa meio, despótica. Mas eu achei a ideia boa. Eu achei a ideia muito boa, obrigada. Deveriam colocar isso. Eu não sei, diz que há um tipo de monitoramento nos ônibus, mas eu acho que é só de velocidade máxima nos ônibus. Vem cá, mas como é que tá? Confesso que não sei se tem como controlar tem esse tipo de ônibus coisa. que passa da velocidade Não, isso é máxima. impressionante. Isso, a gente já vê que tem um falou controle
controle de no programa. velocidade, mas eu não umas sei se desse tipo barberagens, pelo amor de Deus. porque a barberagem Não, no é ônibus aqui é imperícia assustador. total. Os condutores No são táxi muito mal também, treinados né, e muito gente? mal fiscalizados também. No táxi também, aqui, Táxi né? também. Rua escolar. Então, Agora- acho a ideia boa. Mas você sabe que, ó, é transporte público, Edgar, em nenhuma parte desse país, aqui nas grandes capitais, as pessoas, difícil. o governo gosta de botar muita mão, não, viu? Porque Difícil. é uma máfia, é difícil você mexer. Pois Difícil, é, vai mas mexer com assim, taxista, vai mexer com é aquela história, ônibus né? e No- companhias de peruas. Então, não tem Boa. vontade política para fazer essa fiscalização. Que se você analisar, é muito simples de fazer essa fiscalização. Você olhando e observando com fiscais na rua, observando como é que o motorista está conduzindo um ônibus lotado, cheio de pessoas, né? E sacolejando, direção perigosa, quer dizer, carros, sem falar na conservação, né, dos veículos, que é muito precário mesmo a frota. Obviamente, tem ônibus novos agora sendo implantados, com ar-condicionado, tudo, mas os passageiros das grandes cidades sofrem muito Só. na questão do transporte E público. nenhum prefeito mexe nisso. E né? deveriam implementar um sistema em que a gente pudesse denunciar Diretamente, fazendo né? isso. Eles usam lá fora, em qualquer cidade americana, Sim, eles chamam de sim. heat maps. As pessoas vão alimentando com fotos, já sai um mapinha de calor onde está a concentração. Um computadorzinho faz isso, não Faz custa isso. nada. Inclusive, para monitorar nos próprios pontos, né? Se você fizer a implantação de pontos com o sistema eletrônico, você fica sabendo quanto tempo o ônibus está Aqui tem um aplicativo demorando que é o para chegar, Movit. né? Aliás, aqui não, tem vários lugares. no O mundo Movit, inteiro, você é. consegue Faz essa acompanhar. previsão, mas às vezes assim, erra. Então, eu ia dizer que eu já usei ele em outros lugares que foi super Ô, Ellen, preciso, mas aqui em São Paulo ele volta Como é e que meia tá? dá um... Como é que tá a questão do Uber aqui? Não, legal não é, né? O que a prefeitura fez, Mas aquela... existe uma negociação? Está em vias de A gente sabe que regulamentar, não, gente, enfim? Existe uma categoria nova. não é? O que a prefeitura quer criou implementar. foram os táxis pretos, que não é Uber, né? é outra Aí na coisa. Câmara tem um vereador lá específico, né, que tá defendendo os taxistas e por isso tentando barrar toda, né, com toda a força a que o Uber seja uma coisa legal. Em tese, não é legal. Isso o Brasil todo, né? Você tá falando. Não, mas aqui em São Paulo especificamente há isso. Porque, por exemplo, Porto Alegre, agora o Uber já, depois que os taxistas quase mataram um motorista de Uber, o Uber passou a ser liberado e agora se Sim. usa tranquilamente. Acho que, eu não sei se Brasília como é que tá. Enfim, há essa discussão, mas aqui ainda não é, em tese... Em São Sim. Paulo ainda não é regularizado. Ô, José, vamos Fala. lá falar de televisão. O SBT tá se preparando para a concorrência do Gugu, é isso? Já, cara? o Gugu estreia dia 3 agora, né? Vai concentrar todo o foco dele na quarta-feira, não vai ser mais um programa com 3 edições semanais, apenas às quartas-feiras. E o SBT sabe que o Gugu é perito em fazer aquelas reportagens, como diz o Tonholi, com personagens urbanos, né? Ele pega pessoas com algum drama, e que consiga mostrar uma grande transformação ali, né? Então às vezes ele pega, eu lembro ano passado, na temporada passada, uma vendedora de queijo, ela saía com 6 quilos de queijo na cabeça, é sério, ela botava na cabeça, ia cortando queijo, ele foi mostrando, e aí leva ela depois para a cidade dela, transforma a casa, faz todo aquele esquema. Preocupada com isso, que sabe que tem ali coisa forte, e o Gugu esteve em Miami, gravou muita coisa por lá, Miami, Orlando, aquele né, ali pela Flórida, para trazer para o programa dele. A ideia do alto comando do SBT é colocar no programa do Ratinho, que vem bem, né? Eu dei os números ontem aí, vem bem na vice-liderança e tal. Às quartas-feiras, o teste de DNA, que mistura um pouco dessa coisa do personagem urbano, né? Dos dramas ali, do cara que não assume a mulher que quer provar que não traiu o cara e que, enfim, vai atrás do teste de DNA, e que tem um pouco da palhaçada, né? Porque o Ratinho trata agora o teste de DNA não mais com toda aquela seriedade, mas com um pouco de palhaçada. Eu queria saber se ainda vai ter o quadro Gugu na minha cela. Que é isso, pô? As entrevistas que o Gugu É. com os Olha, caras ele pagando começou, pra ele gente pegou- que tá ele preso. pegou- pra Não, fazer- depois eu daquela não lá duvido. do PCC. integrante do PCC, pô, não Não, deu. Suzane Não, ele Richthofen abriu temporada passada com a teve. Suzane. É verdade, ele Ele insistiu disse que ainda. pagou pra fazer entrevista Verdade. com ela. Falam que sim. Gente, mas isso é eu uma conto. prática mais Um dia eu conto como eu comum do que conheci se a pensa, Suzane. infelizmente. O dia que vocês deixarem, eu conto como eu conheci a Suzane. Prepara essa aí pra gente, Amanhã professor. eu conto. Gente, Mas o como fato assim? é isso, que agora as duas emissoras, uma ficará de olho na outra ali, porque o período noturno tá
puxado. A própria Xuxa ontem já teve um programa gravado, é inédito, mas gravado da nova temporada. Cara, fala isso daí e da há uma Xuxa, pressão porque grande. já tá uma pressão em cima dela, ela quer fazer ao história, vivo, né? a direção não quer que ela faça ao vivo, porque por conta do conteúdo que ela leva ao programa. Ó, tem um negócio que sobrepõe. Na Record, eles não se preocupam tanto com esse conteúdo, porque se preocupasse, tem um monte de novela que não podia entrar no ar. Né? Porque tem cenas pesadas. Se preocupassem com não pode. A Record, como conteúdo, ela leva o que o telespectador quer. Ponto. E todo mundo sabe que quando a Xuxa fala da vida dela, é o que mais bomba. Dela, é o que mais bomba, é o que dá audiência. Então, assim, também essa é uma história que não pega. A questão da Xuxa gravar é simples, é custo, Edgar. Agora, Zé Armando. Um programa que vai para depois da meia-noite, você tem que levar todo mundo para casa. Então você tem que ter transporte, adicional noturno, hora extra. Agora, eu quero saber o seguinte, quero que você conte pra gente aqui, pros nossos ouvintes, o seguinte. A Xuxa tá decepcionando com relação ao conteúdo, ao resultado de Ibope do programa dela. E com relação ao resultado comercial também, com anunciantes. Eu quero saber, Zé, se isso é fato ou boato. Fato ou boato? Meio fato, meio boato. Ih, ficou sério, amor. Porque, assim, o que é fato? Não. Você tem que analisar por dois lados. O que é fato? A audiência não tá o que a Record queria. A Record imaginava 10, 12 pontos com ela na vice-liderança. 6, 5? Ela dá 6, 5, semana passada 4.9. O Máquina da Fama passa a Xuxa, porque eles falavam assim, pô, você tem a rainha da Xuxa contra a iniciante Patrícia Bravanel. E a Patrícia tem mantido ali a vice-liderança. O Ratinho tá forte às segundas-feiras. Então, o fato da audiência é verdadeiro. Em relação ao faturamento, Xuxa fatura bem ali pra Record, viu? Ela e Rodrigo Faro, a Record não tem do que reclamar. Olha aqui, ó, o que eu tenho aqui pra gente colocar também no começo desse programa, ó. Do Brian Wilson também, fantásticas, né? O Paul McCartney, quando ouviu o eles Pet rivalizavam, Sounds, ele fez depois Sgt. Peppers baseado. E essa batida assim, ó, chama semínima. Você bate em cada uma das 4. Os Beatles copiaram essa batida de semínima. Eles rivalizavam. Esse álbum saiu, se eu não estou enganado, em maio. E depois, em 66, né? E depois os Beatles lançaram o Revolver, tipo agosto, setembro eles lançaram. Então eles rivalizavam. E essa música, o Paul já falou que era uma música que ele gostaria de ter escrito, né? O God Only Knows. Vamos ouvir mais um pouquinho. Que beleza, né? Vamos lá. Ó, a turnê, falando só pra completar, a turnê começa pela Nova Zelândia, agora em março já, e deve passar por Japão. A previsão do Brasil ainda, meus amigos, não há, mas vamos ficar torcendo. Crise, querido, vamos ficar eles vão torcendo. passar longe daqui. Eu entrevistei o Brian Wilson quando ele veio pra cá divulgar o Smile em 2004, se eu não me engano. E engraçado, porque ele vive num mundo meio próprio, assim, né? Tem um autismo, assim. Você pergunta as coisas pra ele, mas na verdade ele responde o que ele quer responder. Mas é um ícone e com certeza vai alegrar muita gente se passar aqui pelo Brasil também. Eu fico na torcida. Paulinha, fala. O ouvinte aqui tá cobrando via Twitter, quer saber como eu conheci a Suzane Richthofen e os pais. Vivos, é claro. Sim. Amanhã, se vocês deixarem, eu conto tudo, porque é de ferrar. Boa, traz essa pra gente amanhã, Tonholi. Hoje, amanhã será? as pessoas vão Quer que eu morrer. conte hoje? Então vamos contar daqui a pouco, no próximo bomba. bloco.
Isso aí. Daqui a pouco, então, o Tonholi revela pra gente como ele conheceu Suzane von Richthofen e os pais. E os pais? Vivos, é claro. Vivos, é claro. Ô, Paulinha, vamos lá. Qual é o tema do nosso Weber de hoje? Então, tem um pouco a ver com o assunto que a gente vai tratar no Morning Show, né? E com o filme Boi Neon, pra quem já assistiu. E a gente Você foi quer ver? saber... Foi ver? Eu não fui ver, você acredita? Tô morrendo na praia. Achei que você fosse ver ontem, a sessão das duas. Eu ia tentar, mas tem criança e Boi Neon Sim. é uma competição braba na minha vida. Mas de qualquer Boi Neon forma... não dá pra criança assistir, né? Vamos Não deixar dá. bem claro. Não dava pra conjugar. De qualquer forma, a gente quer saber o seguinte, nessa discussão de gênero, você acha que tem coisa que é só de menino ou só de menina? Essa é uma boa pergunta, hein? Desde aquela Boa pergunta. discussão básica, brinquedos para meninas, cores para as meninas, Isso. profissões, hein? E tem coisa que só homem pode fazer, só mulher. O que é que você acha disso daí, hein? Conta pra Destile gente. as suas ideias aí para 56 1009 1009, nosso número no Viber. A gente tá esperando a sua mensagem de voz. E como sempre, tem prêmio, caneca e camiseta do Morning Show. Pro melhor, né? A gente vai Boa. eleger aqui, tem uma votação nacional que acontece e depois a gente fala aí quem ganhou. Falado, Paulinha. Agora, 10h22, horário de Brasília. Vamos acionar agora nossos correspondentes. Vamos falar com o Ulisses, né? Crianças e jovens britânicos já passam mais tempo assistindo TV pela internet do que pelas transmissões convencionais. Olha, crianças e jovens britânicos não só, viu? Porque lá em casa, sucesso absoluto com a molecada. Ninguém vai mais ver televisão, né? É engraçado, né? Eles vão direto pra séries nos computadores, veem tudo antes. Então, mas você continua assistindo conteúdo audiovisual, só não é no aparelho de Só TV, não é, no exatamente. computador. Ou você pode até ligar outra- aquilo num aparelho de televisão Pode. e assistir televisão. É verdade, mas vamos saber com o Ulisses Neto, nosso correspondente lá em Londres, os detalhes dessa notícia. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Edgar. Bom dia pra todo mundo. Daqui a pouco o Zé Armando vai ter que se especializar em falar da Kéfera, do Felipe Neto. Esse é o futuro, Zé Armando. É o futuro. Zé. Mas eu já falo deles, pô. Eu acho o seguinte, Ulisses, é conteúdo audiovisual, não tem mais esse negócio de rádio, você tá TV, correto. internet, tá tudo ligado, interligado. Em cada momento você vê e faz o que você quer. E eles levam pra Você tudo tem uma quanto é experiência lado, diferente. né? Eu quero assistir a hora, agora, a hora que eu quero. Só acho que tem onde eu muito quero. youtuber que não é youtuber de verdade, né? Não? Ah, não. Uma coisa Claro é a que Kéfera e a outra é um monte de gente que quer ser a Kéfera. Tem isso também. Não, Olha, é isso aí, fica a Zé Armando. O que dúvida, você hein? falou é verdade mesmo. Acho que até de forma empírica, como o Edgar comentou, né? Todo mundo já sabia disso, que os jovens não estão mais sentados em frente à televisão, né? Os adolescentes, as crianças. Mas foi a primeira vez que um estudo, esse estudo que é realizado todos os anos aqui na Inglaterra, desde a década de 90, pela primeira vez confirmou em números, né? Que as crianças e os adolescentes do país estão consumindo mais conteúdo audiovisual na internet do que na televisão. Na média, esse grupo estudado, que tem idade entre 5 e 16 anos, gastou 3 horas por dia assistindo vídeos pela internet e apenas 2 horas por dia na frente da televisão em 2015. Então, se a gente olhar só o grupo de adolescentes entre 15 e 16 anos, a situação é ainda pior para a TV, porque somente 1/4 desses adolescentes, né, de 15 e 16 anos, assiste às transmissões regulares das emissoras. Os outros 3/4 até acompanham essas transmissões dos programas, né, do conteúdo audiovisual que é feito pelas televisões tradicionais, mas eles fazem isso por serviços de streaming ou pelo YouTube. Um outro dado interessante é que 32% destes adolescentes não souberam indicar um programa favorito de televisão. E para arrematar as notícias ruins aí para os executivos de televisão, a Netflix passou todas as emissoras de TV britânica e é o canal ou o serviço, né, como queiram, mais assistido entre os adolescentes aqui no Reino Unido. 50% assistem a Netflix regularmente, enquanto 47% fazem o mesmo com a ITV e 46% com a BBC. De qualquer forma, o serviço dominante, o que praticamente todos usam todos os dias, ainda é o YouTube. O Snapchat, Instagram, Minecraft e o Facebook completam a lista dos sites mais acessados pelos jovens britânicos. Edgar. Minecraft é maravilhoso, né? Mas
E os meninas também, né, ficam muito aficionadas por Minecraft é construir aquele jogo de que construir. você constrói um mundo, conversa com as pessoas, Tem é um também uma rede professor social. aqui que ensina, aqui em São Paulo, o professor Francisco Tupi, ele ensina as crianças diversas disciplinas com esse jogo. Mas o assunto que o Ulisses está levantando, eu acho só importante colocar, porque eu vi esses dias repercutindo nas minhas redes sociais. Uma coluna do Piangers, que é um radialista lá do Rio Grande do Sul, acabou repercutindo ali na região sul do país, quer dizer que a filha mais nova cresceu na modalidade formal TV, e a a filha mais velha. E a mais nova cresceu só vendo Netflix e Vídeo sobre demanda. E aí ele disse que essa mais nova tem um comportamento muito diferente em relação ao consumo, que ela nunca pediu tanto as coisas de publicidade, e que ela vai na loja de brinquedo mais ou menos como quem vai a uma biblioteca, ela brinca com um brinquedinho e devolve, não fica chorando que quer aquele brinquedo e tal. Interessante. E eu vi várias mães compartilhando esse texto. Eu não sei se isso é um fato. Olha, eu não sei, mãe aqui da bancada. Os meus filhos sempre foram on demand e assistiam muita coisa só no nosso play ali, né? E agora começaram a ver TV aberta. E é gritante a diferença de como começa a se pedir por coisas e entender que existem produtos em hotéis. E fala, gente, de onde veio essa? Quero ir pra sei lá onde. Fala, não é possível. É regular, é proibido uma o verbo no regulamentação. imperativo para comercial de criança, né? Pô, Isso é imperativo crime. ou não, tá lá, gera desejo e eles começam E eu a acho que é falar. uma coisa a se pensar na comunicação daqui pra frente, né? Quer dizer, são crianças que estão sendo criadas sob uma outra ótica de publicidade ou não publicidade. Como é que fica também isso aí daqui pra frente, né? Boa, obrigado, viu, Ulisses? Um abraço pra você, ótima terça-feira aí. Valeu, Edgar. Um abraço pra todo mundo também. Tchau, tchau. Boa. Vamos pro Rio agora, falar com o Viga, porque o Viga tem informação de que o Galvão parece que levou um chão. Foi desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu achando que era Galvão- aposentadoria, Galvão gente. Bueno. Galvão é bom, pô. Que história é Pô, essa? faixa. Ô, Viga, que história é essa aí? Sangue. Tudo bem? Firme e forte, já tem a solução, valeu, Jane. Vou botar meu moleque, o pequeno Bin Laden, em frente ao computador, porque ele é pedinte toda Consumista. a vida, rapaz. É Lego, é Playmobil, tá bem. PlayStation, é o Diaba 4, rapaz. Até agora esses pedidos aí aprovados aqui, hein? Um PlayStation, um Lego, vai. Tudo bem, pô. Né? Bacana, um Playmobil. Mas o pai também gosta, viu, ô Safadão? O pai também se amarra, então eu não posso me exibir de responsabilidade, não. Mas, enfim, achei curiosa essa ponderação. Não é? feita Interessante mesmo. Pelas mães gaúchas. O Rio Grande do Sul é sempre próspero em trazer novidades, né? Enfim, e mulheres bonitas também, com todo respeito, viu, meu caro Vinha? Ô, Viga, vamos lá. Que história é essa do tombo do Galvão aí? A história é a seguinte, meu camarada. O Galvão Bueno vem para o Carnaval de 2016. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É o Galvão narrando o Carnaval na Marquês de Sapucaí. Mas não vai ser para narrar o Carnaval pela emissora para a qual ele trabalha. Tampouco vai desfilar como destaque de uma escola de samba. Embora tenha notoriedade, tenha cacife, tenha apelo popular para tal. É que a mulher dele, a nossa Desirê Galvão Bueno, vai desfilar pela Salgueiro, Acadêmicos do Salgueiro, uma escola que enverga a seguinte frase, a seguinte mensagem, adota essa filosofia. Nem melhor, nem pior. Apenas uma escola diferente. Galvão Bueno vem no chão, vem sambando no chão, com aquela tradicional camisa de integrante da diretoria da Acadêmica do Salgueiro. E vai estar com olhos bem próximos e atentos para sua patroa Desirê, que vem lá. Enfim, a roupa, a veste dela eu não consegui investigar, mas o Galvão, que é um cara muito atento, muito observador, vai estar monitorando e policiando o Carnaval do Rio de Janeiro. Não faltam opções, meu caro Edgar, e as polêmicas já começaram a surgir. O Bloco Me Esquece polemizou no último final de semana ali no Jardim Botânico, quando resolveu se parecer com os blocos de carnaval lá de Salvador. Botou aquela cordinha, distribuiu a abadá, criou uma espécie de área VIP com pulseirinha, uma frescura danada, com todo respeito. E o prefeito do Rio de Janeiro já disse, se repetir, se continuar, o bloco vai ser descredenciado e será proibido de desfilar nas ruas e avenidas do Jardim Botânico, tradicional bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, porque quer um carnaval inclusivo e não um carnaval com apartheid, com
segregação, meu caro Edgar. Boa, não pegou bem, né? Valeu, Viga. Obrigado aí. Boa terça-feira pra você. Rodrigo Viga, falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Oi, Zé. Edgar, daqui a pouquinho eu vou contar uma do carnaval, do que a Globo está preparando. Eita! Ou do que vem de corte aí, mas daqui a pouquinho. Agora 10h34, horário de Brasília. Esse é o Morning Show, seguindo aqui pela Rede Jovem Pan, agora conversando com o Zé Armando sobre os cortes que a Globo pretende fazer ou já fez, Zé? No carnaval. Pro carnaval? Pra Na verdade, transmissão, sim, você ela diz? já fez porque vem, né? Você tem que Sim, a verba tá é programado liberada ali. antes, né? Ano de crise, ano de dificuldade, de conta mais Então, aquela apertada. profusão de repórteres pela avenida. Continua. Vai, O que não vai ter é o seguinte: quando você assiste o Carnaval da Globo, você vê que tá todo mundo ali com aquela camiseta bonitinha, impecável, passadinha, porque a produção passa ali no Sambódromo. Tem gente que, sai tudo bonitinho ali. Os produtores são todos identificados. Então, quando você chega num Sambódromo, quando o artista chega, ele sabe que o produtor da Globo, a camiseta é azulzinha clara e o repórter é azul escuro, entendeu? E ele já identifica. Esse ano, só repórter receberá a camiseta. O produtor cortou. Isso dá uma economia boa. Uma puta miguelagem, né? Não, é economia, Edgar. É É economia. crise mesmo, tem dinheiro pra Tá bom, camiseta. olha, vamos diminuir 3 gruas agora só para o carnaval. Detalhe, antes eram 2, 3 camisetas, dependia a quantidade de dias. Agora é uma camiseta só. Você usa, dá Oi? uma lavadinha e usa no outro O repórter dia. vai usar a mesma camiseta todo o carnaval? Só vai ser uma Gente camisetinha. do céu, imagina o só CC uma- da Avenida. Eu vou ter que estar cobrindo lá. Não vou chegar. Desculpa, coleguinhas da Globo. Gosto de vocês, mas ó. Ô, Ellen, Mas vou ficar meio. carnaval é uma questão de pele. É reflexo da. E aí o pessoal que vai pro carnaval já ficou meio bravo, falou, pô, mas corte, né? Ajuda, 2 camisetas, né? Aquilo. Já cortaram cafezinho na Globo. Repórter, produtor, no jornalismo Não da rola Globo. mais? Não rola mais. Só Não quem tem toma. nem fichinha. Tem que Não, comprar agora fichinha. só quem toma café lá é a chefia. Não A dá chefia tá ideia, Zé liberada. Armando. Não dá ideia. É a crise. Daqui a pouco tem uma máquina aí, velho. Gente, é a crise. R$2 o café. Os caras estão roubando mosca de aranha cega e lençol de fantasma, cortar camisa, café. Não, mas aí assim, chinfrim, quando a gente Zé. acha, fala assim, mas é só uma camiseta, você pega uma equipe do Carnaval, são Que é Cultura grande, Globo, que é. eles são credenciados mais ou menos umas 400 pessoas só em São Paulo. Então você imagina, É muita 400 gente. pessoas, 2 camisetas por dia, já são 800 camisetas. Você corta, dá uma só, você já diminui. É só para repórter, aí cai já para 30, 40 camisetas. Há uma economia considerável nisso, né? Fala. Ano de crise, Edgar. Carnaval. Vamos cortar até o sorinho, aquele que a gente usa pra você. Ah, um segredo, as pessoas não sabem, né? Na avenida, a gente não pode ficar tomando água, mas tem que estar com a garganta hidratada, né? Senão você não fala mais. Então a gente usa o soro no nariz. No Põe o nariz, soro. pô. É, que daí umidifica, daqui a pouco Dá vamos uma cortar até umidificada. isso. Dá uma ó. hidratada. O pessoal no da gogó. escola de samba usa outra coisa, nariz. Não, é soro, tá, Tonho? Para com isso, Tonho. Vamos olhar as palavras, né? Ó, antes de passar a bola pro Tonholi, contar a história de como ele conheceu a Suzane von Richthofen, Paulinha, vamos pro nosso Viber novamente? Você pode, Vamos. pode participar pelo 56.009.009, respondendo a pergunta do dia. E tem kit do Morning no final, com a caneca e a camiseta do programa. A gente quer saber se vocês acham que existe coisa que é só de menina ou só de menino. Tem um monte de gente participando aqui no Twitter, mandando as suas opiniões. Você pode mandar mensagem de voz para 56.009.009, que é o nosso Viber. É, vamos lá. A gente quer saber o seguinte, o que você pensa? O cor de rosinha é pra menininha ou é pro menininho também? Ó, por Pode ser. enquanto, a única pessoa que mandou que Por tem exemplo, né? coisa foi o Júnior Siqueira, que ele falou o seguinte: menino faz xixi em pé e menina tem filho. Que essas duas coisas aí é só de menino ou só de menina. Vamos sair desse contexto brasileiro. Menino dá pra É. fazer xixi sentado. As brincadeiras, por exemplo. Ah, isso é brincadeira de menina. Ah, isso é brincadeira de menina. A gente quer saber. A gente quer saber. Em Conta geral, pra no gente. Twitter é um consenso de que isso aí é uma grande besteira. Futebol é de menino. Então, esses dias uma amiga não ficou é de pé da menino. vida, que a filha dela de 2 anos voltou da escolinha e queria colocar os Hot Wheels dela fora, porque a professora disse que era brinquedo de menino. E aí ela disse, poxa vida, Pois né? é. Em pleno 2016, a professora dizer pra mim que é brinquedo de menino? Como assim, né? Conta pra gente aí, 56.009.009. Participe, interaja com a gente. É o nosso Viber pra você conversar. Certo? Vamos lá em frente agora, Tonholi. Vamos só dar uma geral. Quem é a Suzane von Richthofen? Quem Pra é essa menina? Pra quem chegou aí, quem é essa menina? Bom, matou os pais Resume, mais com ou a menos. ajuda dos irmãos Cravinhos. Ela Um namorava deles. deles era namorado dela, né? Tanto que o cara chama de síndrome de Cravinhos, matou a pau, né? Bom, a Caraca. questão é a seguinte: Olha
talvez o crime mais bárbaro da nossa crônica, tão cheia de crimes bárbaros, né? Ela foi condenada a 39 anos de cadeia, mas a nossa lei, você só cumpre 30, que é o máximo, né? E aí eu quero contar como eu não só conheci a Suzane, mas os pais. E é uma história engraçada do jeito que ela começa. Como eu sempre tive envolvido com reportagem de crime, investigação, uma vez eu tentei variar. E fui fazer uma reportagem, digamos, bizarra. Inventei a seguinte: eu vou fazer uma reportagem sobre pessoas que têm nomes de personagens de história em quadrinho. Na época não tinha internet, eu peguei as listas telefônicas. E, por exemplo, tem em São Paulo a família Batman. Eu encontrei no Rio família Coringa. Tinha no Paraná a família Charada. E eu ia coletando a lista inteira. A lista inteira. Alguém me falou assim: você sabia que o neto do Barão Vermelho mora em São Paulo e tem o nome dele? E eu não sabia o nome do Barão Vermelho. Eu falei: e qual é o nome do Barão Vermelho? Ele: Manfred von Richthofen. E eu fiquei, não tinha na lista esse nome, eu fiquei ligando no auxílio à lista. Depois de algum tempo, o auxílio à lista, a cidadã acertou o nome. Eu liguei para ele, o Manfred, o pai da Suzane, isso é o ano de 96, tá? Eu fui recebido, não à casa do crime, uma outra também muito grande, lá do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Ele me recebeu, uma atitude engraçada, com uma pequena arma encostada assim no peito, e pediu para eu jogar debaixo da porta os meus crachás. Na época, CBN, Jornal da Tarde. Eu joguei, ele olhou, conferiu, eu entrei lá, e ele e a Marisa, a mulher, me deram uma longa entrevista, inclusive com o quadro da árvore genealógica pela qual ele dizia que era neto do Barão Vermelho. E eu fiquei lá umas 3 horas com o casal e os filhos. Bom, essa reportagem eu derrubei das pessoas com nomes de história em quadrinho, porque a do Manfred era a melhor. Foi publicada no Jornal da Tarde exatamente no dia que os Mamonas morreram. É um domingo. Os Mamonas Assassinas. Bom, quando o Manfred morreu, eu tava guiando, ouvi o nosso ex-repórter hoje na Bandeirantes, Rodrigo Hidalgo, anunciando aqui na Jovem Pan a morte do Manfred. Aí eu pego e ligo, porque eu tinha feito a foto do Manfred. Ligo pro Estadão, falei com o ex-diretor Roberto Gazzi, na hora do fechamento, falei: Gazzi, quanto você tá dando da morte desse cara? Ele falou: abre de página. Eu falei: não, você tem que dar capa, porque só você tem a foto. Eu fiz a foto. Aí saiu, me entrevistaram, como é que era a Manfred de perto, etc. Aí teve o lado bizarro depois. O Marcelo Rezende estava estreando na Rede TV, ele me chamou para dar entrevista lá. Depois que eu dei a entrevista, eu cheguei em casa, me liga uma pessoa desconhecida e fala: olha, eu quero dizer para você que os irmãos Cravinhos estariam tentando acessar uma suposta conta de desvios no Rodoanel, tudo no futuro do pretérito. Então eu ligo pro Marcelo Rezende e ele fala assim: vem falar no ar. Eu falei: eu não sou louco, vou ser processado, preciso de provas. Aí já tinha internet, né? Só uma dúvida aqui, se eu não estou enganado, o pai da Suzane era funcionário do DR, não era? Isso, do DR. Aí o que acontece? Acontece o seguinte: aí já tinha internet. Eu coloquei Rodoanel, escândalo, não sei o que, e aí achei que tinha um deputado investigando exatamente o departamento onde trabalhava o Manfred. Aí falei pro Marcelo Rezende: leva o deputado. E foi a partir dessa entrevista do deputado que o Ministério Público abriu a investigação sobre a tentativa de se pegar um dinheiro que o Manfred teria, né? Essa variante. Conclusão: tudo começou com uma história de personagens e quadrinhos. Então o jornalista tem essas coisas. Pra concluir, e eu não posso falar muito disso, não faz muito tempo, questão de 3 anos, um promotor me apresentou uma promotora que me mostrou uma investigação derivada ainda dessa história tão antiga e que recaía sobre a cidade de Lugano, na Suíça, que é onde classicamente a máfia sempre botou dinheiro, a Pizza Connection de Lugano, aquela divisa da Suíça com a Itália. Portanto, há mais coisas nesse caso, não cabe a mim falar, mas eu vi de perto um monte de coisa. E outra coisa, conheci a família inteira. E a pequena Suzane também, nesse episódio. A pequena Suzane já fazendo barbaridades com uma Barbie. Bom,
Meu Deus! Tô brincando, tá? Ou não. Ou não. Vocês essa. Vamos. Vai lá, 10h51, horário de Brasília. Quero retomar com você, Ellen, essa história do Putin, né? Quebrar o tabu aí, né? E publicar criticamente a figura de Lenin, né? Exatamente, que é uma coisa bem evitada né? Na Rússia você não fala, você não critica assim publicamente Lenin e companhia, só Stalin. Stalin realmente você pode criticar hoje em dia, já está aberto para críticas, inclusive consumir, porque a Rússia tem uma coisa muito interessante, né? Quando você quer tirar da memória da história da Rússia, eles consomem com as coisas. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma imagem de Stalin em Moscou hoje em dia. Você acha uma de Lenin, mas não acha a de Stalin, para poder esquecer, apagar dos arquivos aí todo o terror. E aí ele teve um encontro com um grupo lá de apoiadores do Kremlin e começou a criticar abertamente Lenin, dizendo que ele colocou uma verdadeira bomba sobre o Estado russo, que ele foi extremamente cruel quando assassinaram o último czar, o último grande rei, toda a família dele, os empregados, e que esse socialismo que se implantou lá foi uma coisa cruel. Vale lembrar, o Putin já tinha feito críticas a todas as agressões, práticas históricas de mortes e vinganças de Stalin. Isso ele já havia feito. Mas foi a primeira vez, então, que ele falou mal do Lenin. E mais do que isso, ele foi colocando e atribuindo aí a essa política do Lenin lá na Revolução Russa, o fato de, por exemplo, o Lenin tinha uma grande... É bom a gente entender que tinha uma grande diferença entre Lenin e Stalin, e Lenin, Trotsky e Stalin. Lenin e Trotsky acreditavam que a Revolução Socialista ela teria que se expandir. Para ela funcionar, ela não poderia ficar só na Rússia, ela tinha que ir para outros países. Já o Stalin dizia, não, vamos fazer a Rússia um grande país e vai ficar aqui o socialismo. Primeiro a gente consolida essa política aqui dentro. E ele disse que isso foi um erro de Lenin, né? Apontar para isso. Porque o que ele acabou fazendo com isso? No que ele chamou de delírio de Lenin, ele acabou criando fronteiras falsas e defendendo, por exemplo, dando territórios que eram da Rússia, foi atribuindo esses territórios a outros países, dizendo, olha, vocês agora então podem ficar com esse pedacinho aqui porque vocês vão nos apoiar. Era uma maneira de aumentar ali a expansão da Rússia. E aí o que o Putin disse? É por isso que hoje a gente está lá com essa guerra na Crimeia, porque foi uma maneira de fazer isso aí também, né? Foram dizendo que a Crimeia podia ficar ali sob domínio da Ucrânia, e agora, olha aí, 9 mil pessoas já morreram desde 2014, quando começou essa guerra por lá. Só que o que acontece? Isso, na verdade, também soa muito claramente como uma justificativa dele para manter a política dele lá na região da Crimeia e toda a polícia dele na região da Crimeia, e como um certo temor do Kremlin por outros movimentos separatistas que ganham força dentro da Rússia. Mais do que isso, eu acho que é interessante a gente falar, porque é o seguinte... essa crítica dele aí ao Lenin e já fez críticas ao Stalin, mas todo mundo sabe que ele tem muita simpatia por Stalin, embora publicamente o critique, ele é um grande stalinista. E eu achei interessante que ele, no final dessa declaração, disse o seguinte, que quando ele era da KGB, ele realmente acreditou no socialismo. Ele era um socialista e acreditava na justiça e na igualdade que pregava, muito semelhante ao que diz a Bíblia, o socialismo. Mas que depois, ele disse que na prática, o nosso mundo não é a cidade do sol, que era a grande utopia socialista, e, portanto, as coisas eram um pouco diferentes. É interessante isso, pela simbologia que causa essa crítica pública do Putin. Mas ele deixou muito claro que jamais, que não pretende tirar, e é uma polêmica que volta e meia volta lá em Moscou, tirar o corpo do mausoléu do Lenin. Quem já foi, quem não foi, deve conhecer o mausoléu do Lenin, que fica lá na Praça Vermelha, lá no Kremlin, onde você vê ele mumificado lá. É uma coisa assustadora, mas interessante. Boa, hein? Boa, professora, hein? Eu quero aqui defender o Putin. Pelo seguinte, junto dessas declarações, o Putin falou assim, que os manuais do construtor do comunismo, tá falando do Lenin, são iguais à Bíblia. Ele falou essa frase. E eu dou razão para ele por uma única questão. E quem explicava isso muito bem era o Nelson Rodrigues, quando ele criou a figura do padre de Passeata. Então vamos colocar isso rapidamente. O que é o padre de Passeata? Bom, se o marxismo propõe o fim da religião, por que a América Latina produziu a figura do padre comunista? Isso é muito bem explicado. Se você pegar o Sermão da Montanha de Jesus, fala que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Se você pegar 2 livros do Marx, a Ideologia Alemã e o Manifesto do Partido Comunista, fala exatamente assim: quando vier a Revolução Comunista, todos serão iguais, eu vou poder trabalhar, ser crítico e pescar à tardinha. Então, tanto Marx quanto o Sermão da Montanha
eles propõem o fim do capital, o fim da fricção. E a história não é essa coisa uterina de acabar a fricção. A história vai acabar sendo fricção. Então o que o Putin está falando? O Lenin é um cara que falou coisas iguais à Bíblia, porque propõe um mundo estático, com volta de Messias, fim do capital, fim da fricção. Então, na verdade, ele está subscrevendo a teoria do Nelson Rodrigues, do nosso padre de passear. Mas isso ele está fazendo uma crítica a esse socialismo, dizendo, olha, o mundo de verdade é outro, né? É outro, e ele está reconhecendo isso. A nossa banca de professores eu quero ir pro recreio, Edgar. Edgar, eu quero ir pro recreio. Vale a Bíblia, recreio. 11 em ponto, horário de Brasília. Umas sonoras do nosso Viber, hein? As pessoas respondendo a pergunta da Paulinha. Se tem coisa que é só de menina ou só de menino, profissão, o que é que você acha dessa história? O que você acha? Gêneros. Vamos ouvir. Bom dia, galera. Morning Show. Aqui é o Luan do Capão Redondo. Acredito que a única diferença entre homem e mulher é o consumismo. A minha esposa gasta o que eu ganho em um mês em um dia. Em um ano, eu não consigo gastar o que ela gasta em uma hora. Pode acontecer. A Paulinha vai me ajudar a localizar aqui. Tem uma pessoa no Twitter que falou que compra as roupas pra bebeia dela, deve ser a menininha, na seção de meninos, porque ela diz que é mais barato e tem mais opções. Que é algo que putz, esqueci Mais o nome, opções. gente. O Ulisses Neto falou pra gente Sim. aqui, inclusive, né? Que A as coisas de diferença de meninas preço, são mais caras. Aqui, ó, é a Dani Sá. Pode ser mais barato, mas não tem mais opção, não. Pra menino, é shorts, camiseta. Mas não tem muito. ela tá Às vezes tem dizendo mais aqui. cores, mas, né? Porque a menina é tudo rosinha, lilás, rosinha, lilás, rosinha, lilás. Vamos ouvir mais, vamos ouvir mais. Bom dia, aqui é a Thalita Queijo de Brasília. Gente, esse negócio de cor ou azul ou rosa, não existe isso. Cor, você usa a cor que você quiser, dependendo do seu humor, do seu astral. Também Ou a acho. roupa que tiver limpa também, não sei. Verdade. Profissão, você faz aquela que você tem aptidão. Qual o problema de uma mulher ser mecânica e um homem ser um bom faxineiro? Esse povo, ó, inventa muita moda. Verdade, tá? Inventar muita moda. Aliás, não tem como não comentar, né, que essa questão do filme, do Boi Neon, é muito... Um filme que tá em cartaz, um filme brasileiro. O Gabriel Mascaro, né, o diretor... de Recife e tal, e trata muito dessa questão, né? Ela falou a mulher mecânica, no filme a mulher cuida de um caminhão, dirige um caminhão e é mecânica no filme, né? Pra desconstruir essa imagem, né, consolidada de que isso não é papel da mulher ou isso não é papel do homem. Eu lembrei com o comentário da Adriana ou Thalita, enfim. Thalita. Vamos em frente aqui, vamos ouvir mais. Bom dia. Bom Sou dia. Adriana Miranda, de Brasília. E uma coisa de menina, presidenta. Coisa de menino, presidente. E aí, galera do Morning Show, aqui quem falou é Edmil, Goiânia, Goiás. Eu acho que essa diferenciação de gênero acaba criando um preconceito na sociedade, uma coisa que a gente já deveria ter superado há muito tempo. E na minha opinião, acho que contanto que a pessoa se sinta bem com o que ela faz, com o que ela se veste, do jeito que ela... Qualquer coisa, acho que tá valendo. Então, acho que é um preconceito isso de só garoto pode fazer, só garoto pode fazer, e a gente tem que superar isso aí. Falou. Então, boa, vamos lá, vamos botar essa conversa pra rodar aqui. A gente convidou a nossa terapeuta sexual, Paula Napolitano, pra comentar e falar sobre isso. Bom dia, Paula. Bom dia. Tem coisas, como fez o comentário aqui o nosso ouvinte, que tem coisas que as pessoas têm atitudes e ações, os educadores, pais, então que nem percebem que estão tendo e estão incorrendo em preconceito, não é? Muitas vezes. E passando para aquela criança que está que nem uma esponja absorvendo tudo, né? Muito mais até Tá aprendendo tudo, já incutindo aquela ideia de que, olha, isso aqui é assim, já botando numa caixinha, num quadradinho, né? E cerceando até a liberdade, enfim, e outras coisas mais, né? É isso, a gente vê muito, né? O futebol, o vôlei é pra menina, o futebol é pro menino, os brinquedos de menina e de menino, até a própria coisa de brincar de boneca e de casinha, né? Que fala assim, não, porque você vai se tornar gay se você brincar disso. Não, você vai se tornar pai se você quiser, né? Você vai aprender a cuidar do... Então, são coisas pra gente realmente começar a refletir o que a gente tá trazendo pra nossa sociedade, né? Desde as cores, a brincar de boneca, a brincar de carrinho. Bom, as pessoas não vão dirigir depois, não é importante elas também brincarem com o carrinho. Então a gente tem que trazer essa reflexão, porque foi o que você falou. Traz muitas consequências, e às vezes consequências seríssimas, inclusive de jovens, adultos que suicidam
por conta dessas questões. Eu não posso me mostrar, eu não posso seguir aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu realmente sou, né? Isso muitas vezes na escola. Você viu o que a Ellen contou pra gente, da professora que falou da coleção de carrinhos, que era coisa de menino, e a menina chegou em casa querendo Botar tudo dispensar fora. a coleção dela de carrinhos, porque a professora havia dito que era coisa de menino. Exatamente. E cada vez mais a gente quer pertencer sim a um grupo, a gente quer se sentir valorizado, se sentir, né, nesse sentido aí, gostado pelo grupo. Então, principalmente os educadores, pais, nós todos somos formadores de opinião, né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente com aquilo que a gente está falando e partir de um pressuposto. Se não precisa de órgão genital para brincar, é para ambos, né? Você não precisa de alguma coisa nesse sentido, né? Tá, e é comum a menino ou menina ter interesse por vários tipos de brinquedos e tal, e também é comum o pai tentar, não, filho, em vez da Barbie, vamos aqui pra esse outro brinquedo aqui, Transformers, Tratorzinho. sei lá, sabe? Tipo, é normal isso acontecer. Super comum. Mas isso realmente você falou, não influencia em nada, não é? E é normal também os próprios outros amigos quererem influenciar a criança, né? Tipo, não, você tá com esse tênis rosa, isso é uma cor de menina e tal. Sim. O que é legal a gente sempre falar pra criança, pra que essas escolhas que ele vai fazer também não sejam taxadas. A criança saber justificar. Porque ela vai ter que se justificar muitas Sim. vezes, né? Sim. Nos ambientes ali. Que nem essa menina podia ter virado pra professora e falado: olha, querida, esse brinquedo é meu. Eu adoro carrinho e eu vou ter carrinho. Mas talvez não tinha sido uma questão anterior e tal. O que a gente tem que instruir a antes criança de justificar, pra ela Paulinho, acho que é uma conseguir- afirmação mesmo. É. Porque se a criança tem a segurança que veio de casa, enfim, do Exato, educador... para dar essa segurança que eu tô perguntando, o que a gente tem que Sim. munir essa criança para ela ser livre nas escolhas e conseguir se colocar ali e talvez não ficar tão influenciado pelas outras opinião pessoas, do- às vezes fora de casa mesmo. Sim. Aí é entrar muito numa coisa assim, a gente pode brincar com o que a gente quiser, a gente pode usar o que a gente quiser. Mas, não gente, existe assim, trazer Paulinha, um mas pouco. o discurso em casa é bonito. Aí você vai pra escola, a criança sofre bullying. Sim. Porque tem disso, né? Então tem disso também, de preparar o que a Paula fala. Tem que preparar pra falar, ô professora, isso aqui não tem de menino e menina, mas tem que preparar ele pro bullying, porque vão ser 30 crianças numa sala contra um pensando diferente. Sim. Na verdade, o nosso papel maior seria preparar pais, professores, muito mais do que as crianças, né? Porque as crianças estão aprendendo com esses pais e professores. Então, na verdade, a criança, ela entra nesse mundo e para a criança é tudo muito mais natural. Se ela está aprendendo daquela forma, é natural. Então, o ideal seria a gente preparar os professores e pais ao invés de preparar a criança. Mas para a criança, a única coisa que a gente pode fazer realmente, ela fala nesse sentido mesmo. Olha, você pode brincar também. É legal. Os homens não dirigem carro e as mulheres também. Os homens adultos também não usam camisa que é mais cor-de-rosa. O pai não vai ser pai e mãe, não vão ter um bebê e tá brincando. Então, tentar trazer assuntos, tentar trazer essa explicação para o dia a dia. Mas o nosso trabalho maior teria que ser com os pais e educadores, muito mais do que com as crianças. Isso a gente até conversou uma vez aqui, quando entrou aquela coisa do banheiro, né? De usar o mesmo banheiro, como é que as crianças iam lidar. Para elas, isso é super tranquilo. Se ensinarem para ela que é o mesmo banheiro para ambos, ela vai achar tranquilo. O problema vai ser o pai. Mas o meu filho vai entrar. Então é muito mais com os adultos. Agora, né? educar é uma constante, né? Não para nunca, Exato. não Tem um acaba ouvinte nunca, né? aqui no Twitter, desculpa, eu não vou achar seu nome porque o Twitter aqui tá bombando, ainda bem, né? É a hashtag JP Morning Show, mas ele diz assim, mas tem coisas que os meninos têm mais habilidades e coisas que as meninas têm mais habilidades. E aí eu acho interessante, a Paula talvez possa nos falar melhor sobre isso, que habilidade é uma construção, né? Eu não nasço com a habilidade de tal coisa. Né? Exatamente, a gente vai criando isso ao longo do... É legal a gente tomar cuidado porque a gente naturaliza muito o ser humano, né? Então a menina é naturalmente mais emotiva do que o menino, o homem é naturalmente mais visual que a mulher. A gente tem que tomar um certo cuidado. Da onde que a gente está tirando esse natural? Porque se a gente for ver até na barriga, o homem já começa a falar duro com o filhinho que está dentro da barriga, que é menino. A mulher, o pai e a mãe já começam a falar mais docemente com a menina. Com a menina, né? Aquela coisa de ser afina a voz, não sei porquê. Exatamente. Já desde bebê, nasceu ali, recém-nascido, não tá ainda nada, tudo cru. Você já fala, ai, que delicadinha, que princesa, olha o pintinho, olha... Então, será que é natural ou será que a gente constrói, mesmo antes de nascer, essas coisas todas, né? Essa construção do ideal, então, vai demorar muito, né? Muito. É uma construção diária. Porque nós vamos ter uma geração livre de preconceitos do azul e do rosa
vai demorar muito. Vai demorar muito. Depois de chegar na fase adulta, o menino que foi criado, tanto faz as coisas, vai sofrer no mercado de trabalho. É uma questão curiosa vai que tem um termo que nos Estados Unidos se usa muito, sexista. Não se usa aqui, isso é sexismo, né? Você colocar em gêneros, não se usa aqui, não tem a tradição de falar essa pessoa é sexista. Não. É bem raro, a gente que estuda muito isso, usa muito esse termo, o sexista, mas é muito incomum aqui no Brasil a gente realmente usar isso. Então a gente tem que parar para refletir de naturalização, até pesquisas que vêm mostrando todo o cérebro mesmo, dos homens, das mulheres, que é muito mais semelhança do que diferença, mas é óbvio que a gente foca muito nas diferenças, né? Mas tudo é construído, né? Então a gente tem que... E mesmo assim, mesmo que existam algumas diferenças, cada ser humano é único e vai ser a sua unicidade ali que vai formar, né, a agora pessoa. tem nesse trabalho incansável que deve ser a educação, né, constante, eu acho que muitos pais têm que refletir sobre isso, porque muitas vezes aquele ímpeto, que é o primeiro ímpeto, quando acontece alguma coisa, é o que fica na cabeça da criança. Mas não desistir, né? Sempre refletir e retomar com a criança essa conversa a partir do momento em que ela vai tendo condições de assimilar aquilo de uma forma legítima e tal, que não seja uma repetição só de uma ordem, não desistirem, porque é um trabalho incansável. Educar é um trabalho que não para. Eu lembro que eu tinha uma mãe que eu dava aula de educação sexual numa escola e ela veio conversar comigo, depois ela falou, nossa, Paula, você não sabe o que eu fiz. O filho dela era adolescente, estava na pré-adolescência, na verdade, e ela falou assim, ele sai para as matinezinhas e tal, e ele fica com um monte de menina e me conta. E aí ele me contou que uma amiga dele tinha ficado com 3 meninos, o pai descobriu e deixou ela de castigo. E ela só podia ir da escola pra casa e da casa pra escola. E ela virou pro filho e falou assim, muito bem, tem que deixar de castigo mesmo. E ele virou pra ela e falou assim, mas por que eu posso ficar com várias e você não acha problema? E ela ficou com 3 e você... Tá vendo? Ela falou, quis enfiar a cabeça. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, olha, realmente eu sou criada numa outra geração, ainda tem muito machismo. E aí ela começou a travar uma conversa que ele mesmo fez ela refletir, então, né? Mas ela não mudou. Ela não mudou. Mas porque ela não é de uma hora para outra, mas agora ela vai repensar. Mas ela reflete naquele momento, Edgar, porque talvez deu uma dor nela e porque talvez seja bacana quando você encontra alguém, você falar, mas no dia a dia isso se perpetua. Não a gente acho, não pode ser, a gente não pode ser pessimista, gente. Eu não acho. As pessoas fazem isso. Não, eu acho que tem gente que não muda, cara, mas tem gente que pode repensar uma posição. Claro. Se você não puder repensar uma posição, desculpa, isso pra mim é ignorância. Então as coisas vão acontecendo, é claro que vai demorar, como ela falou, muitos anos. Agora, você assumir, o que adianta ter essa discussão se a pessoa não muda? Bom, aquela pessoa não muda, mas o filho, pelo visto, já. Exato. Bom, a gente tá falando isso aqui hoje, mas ontem veio o ator da Record aqui que defendeu mulher precisa a de proteção. figura do macho Alfa. a quem a mulher busca proteção E filhos. Que engraçadinho, né? Exato. Mas esse papel, por exemplo, essa mãe que teve esse primeiro contato e tá ouvindo hoje a gente aqui, já é mais um reforçar para ela de questionar esse assunto. Então, realmente, a gente tem que estar fazendo tudo isso todo dia, porque eu vejo muito no consultório muitas pacientes, mulheres e muitos pacientes homens, que têm muitas travas e muitos problemas sexuais decorrente de toda essa questão de gênero, que acha que o homem tem que estar o tempo todo pronto, tem que fazer desse jeito, não pode chorar, tem que não sei o quê. Então a gente precisa, sim, desconstruindo isso, porque causa consequências muito ruins. Legal, obrigado, viu, Paula? Essa Paula Napolitano conversando com a gente, a nossa terapeuta sexual aqui do Morning Show, conversando sobre esse assunto que é muito importante. Eu sinto muitas vezes, tudo bem, tem aquele cara que fala, né, ou aquela mãe que fala, não, eu sou assim, né, e eu acho uma ignorância mesmo, como a Paula bem colocou aqui. Mas tem muita gente também com boa intenção, querendo melhorar e inverter essa questão na sociedade que vem automaticamente partindo para um novo modelo, um modelo onde as coisas são tratadas de uma forma mais equânime, né? Ô, Edgar, você nunca parou? Eu vou fazer você não precisa responder. Fala, Zé, fala. Mas eu vou fazer para você a pergunta e vale para os nossos ouvintes. Vai, Zé. Você nunca parou depois de uma conversa, num diálogo bonito, tal, assim, mas lá no seu pensamento você fala assim, mas isso é coisa de viado? Cara, Zé, não. Sinceramente, mas esse é um pensamento que, infelizmente, ainda tem muito. Isso tem muito, Edgar. Por isso que eu falo que é uma hipocrisia danada, porque as pessoas falam muito pra fora. Eu acho que e eu já ouvi a pessoa falar bonito do meu lado
e dá 3 passos e fala assim, mas isso é coisa de viado. Errar, Desculpa quem tá me ouvindo. errar é quando eu falo. natural do ser humano. Errar é natural do ser humano. Agora você insistir no erro aí já é burrice. Se você tá disposto a melhorar e fazer com que você tenha uma criação, criar um ser independente, um ser livre, um ser pensante, no caso de filhos, né? Você tem que estar aberto e entender que aquele erro é só um degrau para você aprender, cara. E só deixar claro que, ó, que já falaram, essa não é uma frase que eu costumo falar. Não, claro. Olha, o problema do politicamente correto é que ele destrói o escárnio. O humor nasce da diferença. É normal em qualquer lugar do mundo que o baixinho tira um sarro do alto, o alto tira um sarro do baixinho. Não quer dizer que você está obstando a pessoa. Uma coisa é você obstar por causa da sexualidade, a opção é outra coisa. Outra coisa é o escárnio. Eu não vejo nenhum problema você falar que isso é coisa de viado. Eu tenho amigo gay que fala isso, na base do escárnio. Agora, quando você usa isso para obstar a pessoa numa carreira, num cargo, aí é outra coisa. O politicamente correto quer acabar com a ironia e com o escárnio, que é a coisa mais bela que o ser humano pode produzir. Nenhum animal tem escárnio, só a gente. Paula, obrigado, viu? Obrigada, Beijo ótima pra você. semana. Vamos ao escárnio agora do nosso Extra. Manchetes maravilhosas. As notícias que vão mudar a sua vida. Vamos lá, pessoal. Imagens fortes. David Brasil faz vídeo nu e posta na web. Não vejam, hein? Rodrigo Santoro trinca o dente em gravação de Velho Chico. Rei Roberto Carlos conta que recebe muitos nudes. Estilo Lava Jato. Revelam mensagens. Depois de 32 filhos, revelam mensagens. Mr. Catra revela mensagem. Anuncia vasectomia. Achei necessário. Revelam mensagem. Olha aí, hein? E a Globo entra na onda do faraó, compra a série do Egito. Agora 11h22, horário de Brasília. Ações, atitudes, brincadeiras, roupas específicas para os meninos? Ou para as meninas? Tem isso ainda? O que você pensa? As pessoas estão respondendo aqui pelo 56009. Vamos ouvir mais um aqui, ó. Bom dia, vem para o Morning Show. Aqui é o Diego de Guaíra, tudo bom? Cara, acho que a única diferença entre homem e mulher ainda é o banheiro, cada um pro seu e tá tudo certo. E mais ou Por menos, enquanto, né? hein? Por enquanto. Bom dia, galera do Morning Show. Meu nome é Adriana, sou aqui de Mogi das Cruzes. Bem, é o seguinte, tenho um filho de 12 anos. Eu, quando criança, brinquei tanto de boneca quanto de carrinho. Aliás, gostava muito mais de brincar de carrinho. E meu filho, ele sempre gostou de brincar de carrinho, trenzinho e com bonecas. Olha aí, tá vendo? E aí? Muda nada. Mudou nada aí. Bom, vamos aqui girar o assunto. Ô, Tonholi, a questão do custo da Lava Jato, né? Tem uma grana investida em cima da operação. Bom, a gente saída dos impostos, né? Nós pagamos. E é um dinheiro que, na verdade, aí todo mundo quer pagar, né? Com gosto mesmo, né? Bom, a gente sabe que o governo cortou 133 milhões à Polícia Federal, obviamente para enfraquecer a Operação Lava Jato. E só faltou eles fazerem esse anúncio do corte em cadeia nacional, né? Por outro lado, eles conseguiram 11 milhões para fazer um museu em Minas Gerais, né? A questão é a seguinte... Onde é que vai esse dinheiro? Então, nós temos aqui a Federação Nacional dos Policiais Federais divulgou um balanço inédito sobre os custos da Lava Jato. Então, uma saída, vai fazer uma diligência para a Lava Jato, custa 156 mil. Até agora, a Lava Jato custou 3,3 milhões. A operação mais cara foi aquela que prendeu o Youssef no dia 17 de março de 2014, 400 mil reais. Mas, ao mesmo tempo, a Lava Jato recuperou para os cofres públicos 2,4 bilhões com B de bola de reais. Portanto, e deve vir mais aí, investimento. Né? E deve vir mais aí, né? Tá bom. Essa grana que volta para os cofres públicos, né? Deve vir mais. Muito, 10 vezes mais. Vamos lá, Paulinha, quem é? Você agora? Quem que fala Sou comigo eu. agora? Você, Sou Paulinha? eu, Vamos falar filho, desse pode filme ser. do Regresso, né? do DiCaprio. Do mexicano Alejandro González Iñárritu, inclusive que ganhou o Oscar ano passado, né? Vocês se lembram, Birdman. O filme é considerado favorito pro Oscar desse ano também, Edgar. Ele nunca ganhou, né? O DiCaprio já DiCaprio ganhou? nunca ganhou. Ele é o considerado o favorito. Vamos ver. Ou a piada pronta. Por que ele nunca ganhou, do mundo Paulinha? Do cinema. Porque as pessoas são recalcadas. Entendeu? Essas pessoas da academia têm muito recalque. Cara, eu achei aquele papel que ele faz do aviador, se não me engano, o Howard Hughes, né?
Ele mereceu. Ele foi muito bem ali naquele papel, cara. Foi. Ele é todo cheio de tique, nervoso, né? Meio Esquisito, né? Esses personagens esquisitos O são Lobo bons. de Wall Street Também foi... ele estava Também, ótimo. Vamos ver, porque a verdade é a seguinte, se ele não ganhar, vai ser a grande piada. Se o Inarritu ganhar, vai ser mara, né? Porque 2 anos consecutivos melhor diretor. E se ganhar melhor filme, vai estar só cumprindo seu papel como o favorito que é. Mas fato é que nos Estados Unidos ele não era número 1. Sim. Mas agora, esse final de semana, ele foi. Viu, Edgar? Lá tem um monte de cinema fechado por causa dessas tempestades de neve aí que a gente tá vendo as imagens na televisão. Só que a neve fez bem pro filme O Regresso, que é cheio de neve também. Eu acho que foi tipo um pacto. Será? Entendeu? Porque o do Tarantino também, né? Lotado Então, de neve. E aí, o que aconteceu também? Aconteceu que Star Wars saiu aí de um número elevado de salas, 457 salas a menos para Star Wars, enquanto o filme de Inarritu cresceu em 152 salas. E por isso, então, conseguiu ser primeiro lugar nos cinemas dos Estados Unidos. Vamos ver, Edgar, porque se for sucesso de público e tal, eu acho que ajuda aí na corrida. Não sei. Agora, a única contradição que tem acontecido é que no prêmio dos produtores, que também tem um prêmio dado nos Estados Unidos pelos produtores, o filme vencedor não foi O Regresso, e foi Spotlight. Na verdade, não foi Spotlight. Bem louca, né? Foi The Big Short, que é aquele outro que é da bolha imobiliária dos Estados Unidos, que tem como produtor o Brad Pitt, que inclusive tá no elenco. E esse prêmio dos produtores, quando ele é, tipo, vencido, parece que tem 6 vezes nos últimos tempos em que deu igual o Oscar. Como a gente sabe que existe um negócio de lobby, né, que a gente, enfim, nunca tem certeza, é uma coincidência grande, porque é um filme que ninguém tava apostando e que ganhou ali tudo de produção. Todos os prêmios entre os produtores. Estranho. Fica a dúvida. Será que tá correndo por fora, Edgar? Ou será que o Regresso vai emplacar? Olha, Spotlight é muito bom. Agora o Regresso, se for chato que nem Birdman, eu não sei, eu não sei. Você não gostou de Birdman? Eu vou bater na Ellen agora no final do Eu odiei Birdman. Birdman é um eu filme reconheço, legal. não, eu reconheço todo o mérito fotográfico, de direção e tudo mais. Agora, a história em si eu achei chatíssima. Bom, enfim, a gente vai espancar a Ellen agora e mais tarde a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, o Edgar, a Paulinha foi Entendeu? super educada quando falou, um lobby lá com a gente sabe que jurados, tem, com tal. que Na tem. verdade, assim, eles recebem grandes presentes, E- presentes bem valiosos, presentinhos Agrado. bem valiosos. E assim, o Brad Pitt é um que pode não ganhar melhor ator, mas como produtor, né, 50 anos de escravidão, agora com esse filme The Big Short aí, que tem um elenco muito bom também, ele vai se saindo muito bem. Então, não sei se ele tá chateado também de Boa. emplacar um Bom, Oscarzinho. estamos fechando a lojinha, hein? Zé, tem mais alguma aí Gostaria pra só fechar? avisar, já tá lá no blog, no parabolicajp.com.br, um dos blogs do portal da Jovem Pan, o ganhador da promoção que a gente fez, o Céu Crítico. A pessoa manda, né, durante alguns dias, estava lá aberto, mandava um texto avaliando a televisão e fazendo um texto sobre o que a televisão apresenta. O ganhador já tá lá, ganha um kit com DVDs, tem vários DVDs muito bacanas lá, e daqui a alguns dias a gente abre a segunda etapa dessa promoção com mais um pacote ali com uns prêmios bem bacanas. Ganhadora aqui no programa é a Adriana, que participou pelo Viber, respondendo a nossa enquete do dia. Ela é de Mogi das Cruzes e disse que o filho brinca naturalmente com a boneca, com o carrinho, e ela não interfere nisso. Boa, é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou pelo Viber, mandando mensagens, mas dessa vez quem leva é a Adriana, a caneca e a camiseta aqui do Morning Show. Pessoal, é isso. Tchau, Paulinha. Tchau. Falou, Zé. Falou, até amanhã. Tchau, Ellen. Tchau, tchau. Falou, mestre professor. Master, até amanhã. Até amanhã. Acabou, hein? Amanhã a gente volta, 10 da manhã, em ponto aqui na Rede Jovem Pan. É o Morning Show acompanhando suas manhãs. Obrigado, hein? A todo mundo que esteve com a gente até agora. Tchau. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.